Os sonhos. A psicologia espiritual rompe com o paradigma materialista e apresenta um mundo dual, onde parte da matéria pertence ao mundo material e parte pertence ao mundo espiritual. Enquanto a matéria comum, a qual conhecemos, pode ser estudada pela ciência, a matéria espiritual obedece a leis desconhecidas pelos homens, pois que não possuímos instrumentos adequados à sua investigação. Apesar de não vermos essa outra realidade, podemos sentir os seus efeitos. E não pense que é a imaginação de um louco, uma vez que são milhões de testemunhas que a experimentam ao longo da história. Mesmo que a realidade espiritual fosse apenas fruto da imaginação, mesmo assim valeria o seu estudo, tendo em vista que um fenômeno tão amplo não pode ser desprezado. Como falei em nossa introdução, não pretendo provar a existência do mundo espiritual, mas parto do pressuposto de sua existência. Se somos almas imortais, algo acontece após a nossa morte. Uns dizem que vamos para o céu, para o inferno, para o purgatório. Outros falam no nirvana, arwanda, na integração da alma ao todo universal, no descanso dos justos e no nada, o deixar de existir. Como falei, mesmo que os cientistas acreditem no vazio, no extermínio completo da individualidade após a morte do corpo físico, mesmo assim a certeza de milhares de criaturas não pode ser desprezada. A psicologia espiritual acredita na continuidade da vida, na reencarnação e na comunicação entre os espíritos, sejam estes espíritos encarnados ou desencarnados. Agora, quanto aos sonhos, temos que olhar os sonhos como termômetro de nossa alma. Quanto mais desequilibrados são os nossos sonhos, maior é o nosso desequilíbrio. E de que são feitos os sonhos? É tentador dizer que os sonhos são feitos de recordações, desejos e fantasias, mas não é toda a verdade, pois que convivemos com outros espíritos, principalmente quando estamos dormindo. Tomando por base a continuidade da vida, podemos dizer que existe uma realidade material e uma realidade espiritual. Enquanto encarnado, estamos na realidade material. Acontece que a realidade espiritual não ocorre apenas após a morte do corpo físico, mas nos acompanha em nossas atividades. Assim como a nossa consciência varia ao longo do dia, durante a noite, dormindo, nos libertamos do corpo físico e nos encontramos no mundo espiritual. A nossa consciência varia durante o sono. Isso significa que existem momentos que temos sonhos lúcidos e em outros momentos, a grande maioria deles, estamos em diversos níveis de consciência. O que nos recordamos quando estamos dormindo é mero fragmento simbólico de parte de nossos sonhos. Por que fragmento? Porque não temos a capacidade de registrar, no consciente, tudo o que presencia a mente liberta no momento do sono. Por que simbólico? Porque a nossa capacidade sensorial no estado de vigília não é a mesma do que em estado espiritual. Além disso, nós temos a capacidade de preencher lacunas, não mentimos, mas interpretamos o mundo de acordo com a nossa compreensão. A psicologia espiritual não analisa os sonhos em seus fragmentos, pois esse tipo de interpretação pode levar a um labirinto que não tem saída. Jung se perdeu em seu simbolismo. Cada sonho é único e somente pode ser compreendido levando-se em conta a realidade do sonhador. O que fazemos é observar sonhos como um todo, isso é, as sensações que eles deixam, a questão do medo, dos vícios, a presença de obsessores, se eles são recorrentes ou se são sonhos lúcidos. O problema do sonho é que a maioria deles são sonhos de retorno. O que é um sonho de retorno? Sonho de retorno é aquele que o espírito não está desdobrado, mas já retornou ao corpo físico e se prepara para acordar. Ainda queremos permanecer dormindo, pois este estado de libertação é agradável. Nos recordamos de fragmentos do sonho e misturamos com a nossa realidade. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Existe, porém, um outro tipo de sonho, que é mais significativo, é o sonho de desdobramento. É aquele que a pessoa acorda e sabe que viveu uma realidade, seja essa realidade agradável ou não. O sonho de desdobramento ou o sonho lúcido pode vir acompanhado de um aviso recebido de um espírito familiar ou de maior evolução. Como distinguir um sonho lúcido de uma criação mental produzida pela hipersensibilidade elaborada no momento do sonho? O ponto principal é que nós sabemos quando um sonho é importante, quando é desdobramento ou mera fantasia. A nossa mente é capaz de criar. E essa criação, esse teatro que inventamos nos ilude. Vou dar um exemplo de criação mental. A pessoa viveu momentos agradáveis na noite anterior. No dia seguinte, em um estado intermediário, entre o sono e a vigília, ela relembra o que passou com algumas alterações. A pessoa permanece em um loop agradável do qual não quer sair.
Ela está de corpo e alma na cama, mas continua vivenciando a realidade do sonho. Existem, também, um sonho misto no qual as nossas preocupações se misturam com a realidade. Para dar um exemplo, peguemos uma pessoa que tem preocupações com o trabalho. Ela sabe que tem que ir para o trabalho, mas permanece dormindo. Nesse estado intermediário, ela vai até o trabalho, desdobrada, tenta resolver problemas simples, mas não consegue. Tenta ligar aparelhos que não funcionam ou, se funcionam, não funcionam como deviam. O sonhador percebe que tem algo errado e se angustia. Ele está desdobrado, mas não está consciente. Se o paciente sonha todas as noites com sexo, não precisa ser um gênio para saber que o problema dele tem relação com algum conflito sexual. Agora, se o paciente sonha abandonando os filhos, brigando com alguém, em busca de dinheiro, preocupado com a beleza, outros são os conflitos que devem ser analisados. Temos, também, sonhos que não são sonhos, mas pesadelos, onde o paciente é perseguido, tem que lutar para sobreviver. Podemos dizer que existem duas coisas que precisam ser analisadas: a primeira é a influência espiritual e a segunda o sentimento de culpa por parte do paciente. Se a morte não é o fim de tudo, mas mera continuidade em outra realidade, o espírito que nos ama continuará nos amando e o espírito que nos odeia continuará odiando. A influência espiritual pode acontecer dos dois lados. Tanto dos que nos amam como por parte dos que nos odeiam. Viver em pesadelo pode significar que os espíritos que nos odeiam aproveitam o momento de nosso descanso para nos atormentar. Se tivermos culpa, a ação deles será eficiente, pois que, inconscientemente, buscamos a punição. Também pode acontecer do paciente ter um distúrbio do comportamento, distúrbio esse que o paciente não tem coragem de manifestar na vida material, mas que demonstra durante o sonho. Nesse tipo de sonho a pessoa sabe que está dormindo, por isso se permite roubar, violentar, matar, uma vez que acredita que o que está fazendo não é real e logo não terá consequências. Os bons espíritos perdoam o nosso comportamento, pois sabem que estamos vivendo um momento de loucura e não agimos com plena consciência. Os maus espíritos aproveitam destes momentos para controlar o nosso desdobramento e para nos levar para regiões sombrias, onde somos manipulados como fantoches. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Existe algum erro em apenas imaginar? Qual o problema das fantasias sexuais dos adolescentes que sonham com modelos exuberantes em contexto sexual? Por mais que desprezemos a religião, ela nos traz lições de vida. Lições essas que nos auxiliam em nosso equilíbrio. Embora não seja o objetivo desse trabalho relacionar conhecimento psicológico com religioso, eu abro uma exceção para dizer que a resposta para essas perguntas encontramos nas palavras do Mestre Jesus, Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Igualmente encontramos dois mandamentos na lei mosaica: 9, não desejar a mulher do próximo, e 10, não cobiçar as coisas alheias. A vida mental é tão importante quanto a vida material, por isso o simples pensar movimenta energias, hormônios, que afetam o funcionamento do nosso organismo. Podemos sentir vontade de chorar diante de um momento de luto ou tristeza. Podemos nos alegrar lembrando dos momentos felizes. A raiva que sentimos no passado, e que é revivida em nossa memória, igualmente pode provocar descarga emocional, não importa o tempo que tenha ocorrido, sentimos palpitações e o nosso corpo se enche de adrenalina. Não estou inventando, apenas repetindo o que já é de conhecimento público. Vivemos duas realidades: na realidade do corpo físico não temos coragem de errar, pois que temos os nossos condicionamentos e tememos o castigo. Já na realidade espiritual, alcançada na hora do sono, desligamos a autocrítica e nos entregamos a toda sorte de desatino. A mente que pensa o desequilíbrio vive o desequilíbrio. Isso pode ser provado quando analisamos o sangue de um voluntário no momento que ele assiste um filme. Existe alteração hormonal se o filme é um drama, comédia ou terror. Igualmente, pacientes testados em exames de eletroencefalograma diante de imagens alegres, tristes, violentas apresentam alterações nas áreas cerebrais. Se o amigo leitor tiver curiosidade sobre o que eu digo, basta pesquisar na internet trabalhos como A Química das Emoções e Como o Nosso Cérebro Ri de a Meditação e a Prece. Especialistas estudam o efeito da fé sobre o cérebro humano. Li esse artigo há pouco tempo. Com nossa mente atraímos espíritos que têm ligação com o nosso modo de pensar, falar e agir. Apenas para pôr em ordem os meus pensamentos eu repito. Quando dormimos entramos na realidade espiritual.
Na maioria das vezes não temos consciência de que estamos desdobrados. Às vezes temos sonhos lúcidos e até recebemos avisos. Na maioria das vezes agimos como robôs nas mãos de bandidos. A nossa mente nos engana em sonhos de retorno. Agimos como loucos em sonhos mistos. Embora não alimentamos o sentimento de culpa, nós somos responsáveis pelo que pensamos e fazemos em nossos sonhos. Somente um desequilibrado se comporta em desequilíbrio na vida comum ou nos sonhos. Nos sonhos, quando apresentamos distúrbios do comportamento, nos tornamos criminosos no mundo espiritual e pensamos que só estamos sonhando. Existem espíritos que aproveitam da nossa momentânea inconsciência para nos conduzir para lugares sombrios e nos tratar como queiram. Os sonhos são muito importantes para nós, pois faz parte de nossas vidas. Repito, grande parte do que sonhamos não fica na memória, pois o cérebro não tem capacidade de registrar duas realidades. Isto é, não produz caminhos neurais. A parte do sonho que lembramos, com mais facilidade, é a parte na qual já estamos de volta ao corpo, mas não acordamos, é a parte que elaboramos com base nas nossas preocupações e lembranças. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Percebemos quando um sonho é importante, pois que recebemos algum aviso. Normalmente é um sonho lúcido. Infelizmente nos comportamos no sonho em diversos níveis de consciência e isso nos impede de compreender a realidade espiritual. Para prosseguir, eu diria que tem hora que precisamos parar e analisar alguns pensamentos. No presente caso, definir uma simples palavra. Chamamos de vampiro qualquer pessoa que tenha capacidade de sugar a nossa vitalidade. Nós temos vampiros emocionais que trabalham contra o nosso equilíbrio e temos vampiros que utilizam as nossas forças para benefício próprio. Repetindo. Existem espíritos vampirizadores no mundo espiritual, isto é, espíritos que nos manipulam para aproveitar de nossas energias, para sugar substâncias químicas, para manipular as nossas ideias a fim de controlar o nosso comportamento. Vamos imaginar um adolescente que está com a sexualidade exalando pelos poros. E isso não é uma metáfora, pois o nosso organismo produz hormônios que podem ser medidos por exames, sentidas por outros encarnados e sugados no mundo espiritual. Aproveitando o desdobramento natural do sono, os espíritos manipuladores podem conduzir os jovens para interlúdios sexuais e manipular estas energias de acordo com a especialização do grupo. O mesmo acontece com pessoas que utilizam de substâncias químicas, tais como o álcool e drogas. Elas são levadas em desdobramento a regiões sombrias e são sugadas por entidades criminosas. Quem são estas entidades? São espíritos como nós. Homens que desencarnaram carregando o vício da alimentação, do sexo descontrolado, do álcool e das drogas e, no mundo espiritual, permanecem com seus vícios sugando a vitalidade de pessoas encarnadas. Existem, também, organizações que aproveitam das energias geradas por nossos medos, da nossa violência, do nosso vício nos jogos, mesmo o de videogame. A adrenalina produzida por um indivíduo que está jogando é altíssima, principalmente nos momentos que antecedem as vitórias. Todas as nossas energias, substâncias químicas que produzimos, podem ser aproveitadas pelos espíritos manipuladores. Como podemos nos defender? Em primeiro lugar, temos que lembrar que os bons se ligam com os bons e os desequilibrados têm outros desequilibrados em sua companhia. Somente estaremos na companhia de jogadores se formos jogadores. Somente teremos as drogas sugadas de nosso corpo se utilizarmos de drogas. Quanto mais equilibrado formos, mais protegidos seremos. Se somos pessoas boas, honestas, evitamos ter maus pensamentos. Os nossos acompanhantes quando estivermos dormindo serão os espíritos que guardam alguma sintonia conosco. Por isso a oração não pode ser esquecida, os bons pensamentos e bom comportamento. O equilíbrio atrai o equilíbrio. Não precisamos ser vítimas do mal porque estamos aqui na Terra, podemos procurar os bons que igualmente existem e que podem nos levar para estudos e trabalhos. Sim, isso também existe, existem bons momentos no mundo espiritual. Conversas instrutivas e edificantes, cursos, estudos e trabalhos que podemos participar durante o sono, se mantivermos a mente equilibrada. Muitas vezes dou ênfase no que é negativo, pois este é o objeto de nossos estudos, mas não podemos esquecer que o lado positivo também é uma realidade e pode ser encontrado com um pouco de equilíbrio. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal.
Só para não esquecer, a psicologia espiritual tem por base 3 grandes verdades: a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação entre os espíritos. Um pequeno à parte, os sonhos também podem ser recordações de vidas passadas. Nesse momento não analisarei esta questão, embora ela exista. Não podemos tratar um homem destituído do meio social em que vive. Imaginemos um homem que mora em uma favela ao lado de inúmeros traficantes. Por mais acertado que seja, ele tem preocupações diversas das de um homem que mora em um mosteiro. Como falei, possuímos 2 realidades, a realidade em estado de vigília e a realidade dos sonhos. Em ambas convivemos com pessoas que afetam o nosso comportamento. Em ambas possuímos manipuladores que tentam nos controlar. Esses manipuladores podem ser pessoas de nossa família, amigos, vendedores, pessoas que temos algum relacionamento. Igualmente, esses manipuladores podem ser espíritos em diversos níveis de evolução. O contexto social é muito importante. Mudando o indivíduo da sociedade, nós temos a mudança dos sonhos e do comportamento. Exemplo disso encontramos quando acolhemos em nossa casa uma criança da periferia e ela passa alguns dias, quiçá, algumas semanas em outra realidade. Essa criança mudará de comportamento de acordo com a frequência que sai, com as pessoas envolvidas e o local em que está. Os sonhos dela também mudam. O que não percebemos é que criamos um clima de desprezo para com a realidade que a criança foi retirada, e quando tem que voltar ela sente a frustração de sair da fantasia e voltar para a realidade. Cada caso é um caso. Não podemos determinar o quão bem ou quão mal fazemos para essa criança, pois alguns espíritos crescerão com a oportunidade, outros terão a personalidade alterada de forma negativa. Esse assunto é interessante, mas o foco de nossa atenção está nos sonhos. Essa é a razão por que prossigo no assunto principal e deixo essas ponderações para outro momento. O que me interessa é o controle mental que algumas entidades exercem nas suas vítimas. Imaginemos que temos um inimigo. Esse inimigo pode ser da vida presente ou de outras vidas. Ele pode nos atacar diretamente ou pode contratar um algoz ou organização do mal. Sem querer atacar qualquer opção sexual, eu diria que, nos dias em que vivemos, o homossexualismo ainda é discriminado. Alguns sofrem tormentos de toda ordem e perseguição da sociedade. Um homossexual convicto, que já fez a sua escolha, não é vítima de bandidos, mas um adolescente, seja do sexo masculino ou feminino, que tem dúvidas quanto à própria sexualidade, pode ser manipulado por causa dos seus conflitos. As organizações trevosas estudam o nosso comportamento e as nossas fraquezas. Se a nossa fraqueza for a riqueza, eles atuarão nesta área para nos dar preocupações e roubar o nosso equilíbrio. Se o nosso foco principal é a beleza, tenha certeza que seremos testados de 1000 modos, a um ponto de tomarmos remédios que atrapalhem a saúde, deixarmos de comer, enfrentarmos cirurgias desnecessárias. O mesmo acontece com pessoas que apresentam insegurança na opção sexual. Em todos os casos, o indivíduo desequilibrado se vê diante de uma realidade que não quer enfrentar. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Os obsessores não querem uma definição, o que eles querem é o tormento da dúvida, é o desejo não satisfeito e o pensamento constante em um só assunto. O tratamento recomendado para qualquer angústia da alma é o autoconhecimento. Quais os meus valores? O que eu sou? Qual a minha opção sexual? Por que eu faço o que faço? Por que calar? Por que falar? Eu me aceito como sou. Como faço para mudar? Por que ouvir a opinião dos outros quando eu não quero mudar? O que eu preciso para alcançar a minha liberdade de escolha? A manipulação existe no mundo, mas somente seremos manipulados se tivermos alguma dependência física, financeira ou emocional. Analisando os sonhos, um terapeuta espiritual encontrará sinais dos manipuladores nos sonhos. Para terminar, eu reafirmo que sonhos são importantes, pois indica onde o terapeuta espiritual deve prestar atenção, uma vez que os sonhos são janelas abertas para o inconsciente. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal.